Olá, você que está sintonizado com Vinha de Luz, um programa da Sociedade de Divulgação Espírita Alta de Souza. Aqui, o seu amigo Murilo Brito, que em nome do nosso querido Mestre Jesus, terá a alegria de estar com você. Fique ligado na programação de hoje. Lindos casos de Chico Xavier. Entrevista. 30 segundos Alta de Souza, mensagem da semana e conto do Evangelho no lar. Hoje, além das reflexões e lindos casos, apresentaremos uma entrevista gravada com João Rodarte, da Sociedade de Divulgação Espírita Alta de Souza, de Taguatinga, Distrito Federal, sobre o tema O Suicídio na Visão Espírita. Mas antes, gostaria de convidar você para juntos fazermos a nossa prece. Querido amigo Jesus, abençoa a nossa vida para que consigamos elevar o nosso sentimento ao mais alto e puro sentimento de amor, amando a todos sem distinção, assim como Tu nos amou. Abençoa aqueles que nos ouvem, os seus lares, familiares queridos, e que o Teu amor seja uma luz a nos guiar hoje e em todos os dias das nossas vidas. Convidamos você, ouvinte, a conhecer alguns trechos da vida de alguém muito especial, um homem conhecido e querido no Brasil e no mundo. Conheça agora o interessante caso da vida de Chico Xavier, um homem chamado amor. Quando Dona Cidália reuniu os filhos menores de Dona Maria João de Deus, observou que eles precisavam do grupo escolar. O Sr. João Cândido Xavier, pai da numerosa família, foi consultado. Entretanto, a situação era difícil. 1918, a época a que nos referimos, marcara a passagem da gripe espanhola. Tudo era crise. E o salário, no fim do mês, dava escassamente para o necessário. Não havia dinheiro para cadernos, lápis e livros. A madrasta, alma generosa e amiga, chamou o enteado e lembrou: Chico, vocês precisam ir à escola. E como não há recursos para isso, vamos plantar uma horta. Adubaremos a terra, plantarei os legumes e você fará a venda na rua. Com o resultado, espero que tudo se arranje. A senhora pode contar comigo. A horta foi plantada. Em algumas semanas, Chico já podia sair à rua com o cesto de verduras. Olha a couve, alface, almeirão e repolho. E o povo comprava. Cada maço de couve ou cada repolho valia um tostão. Dona Cidália guardava o produto financeiro num cofre. Quando abriram o cofre, Dona Cidália, feliz, falou para o enteado: Você está vendo o valor do serviço? Agora vocês já podem frequentar as aulas do grupo. E foi assim que, em janeiro de 1919, Chico Xavier começou o ABC. Amigo ouvinte, apresentaremos uma entrevista gravada com João Rodarte, de Taguatinga, Distrito Federal, sobre o tema O Suicídio na Visão Espírita. Seja bem-vindo, Rodarte. Muito obrigado. Rodarte, Deus nos concede um corpo físico para servir de instrumento para a nossa evolução. Esse corpo é um empréstimo? O corpo é um empréstimo de Deus. Para que eu não esqueça ou fique sem falar, eu gostaria de recomendar a todos que peguem papel e caneta e anotem aí, comprar o livro Memórias de um Suicida, publicado pela Federação Espírita Brasileira, onde um dos mais famosos escritores portugueses, Camilo Botelho, escreve dizendo o que aconteceu com ele, porque ele ficou cego
e não aceitou essa situação e acabou se matando. Então ele escreveu um livro através de uma médium brasileira, Ivone Pereira, relatando tudo o que acontece com os suicidas. E é muito importante que todas as pessoas leiam, porque o número de suicídios está aumentando muito, principalmente em outros países como o Japão, Alemanha, o suicídio de adolescente, de criança, que tem gerado até um caso de saúde pública. Os governos estão realmente preocupados com isso. Então anotem aí, o livro é Memórias de um Suicida, publicado pela Federação Espírita Brasileira, da médium Ivone Pereira e o espírito Camilo Botelho. Muito importante que todos leiam. O corpo realmente, Larissa, é um empréstimo de Deus, como tudo que temos, porque tudo é de Deus, até nós somos de Deus. E quando algo nos é emprestado, nós temos que cuidar bem disso. Então, nós hoje, com o progresso da ciência, já sabemos o que faz mal e o que faz bem para este corpo. Então é preciso que todos nós cuidemos desse corpo com muito carinho, com muita atenção. Nós, por exemplo, sabemos que o álcool acaba com o corpo, né? E nós que temos trabalho com alcoólatras, com moradores de rua, lá na Sociedade Alta de Souza, toda semana, a vida deles é muito curta. Logo, logo eles desencarnam. 2, 3, no máximo 5 anos, eles desencarnam porque o fígado não resiste ao álcool. O cigarro, na década de 70, quando eu era adolescente e fumava, por sinal, saíram as primeiras pesquisas mostrando naquela época que o cigarro causava 52 tipos de cânceres, né? E quando eu li a pesquisa, eu joguei a carteira que estava no meu bolso fora, joguei o isqueiro fora, joguei o cigarro que estava na minha boca fora e nunca mais fumei. E eu nem era espírita, mas é uma questão de inteligência. Se eu ler uma pesquisa científica onde diz que aquele produto pode me causar 52 tipos de câncer, e hoje diz que tem mais do que 52 tipos de câncer no cigarro, por que eu vou utilizar algo desta natureza se o corpo é tão necessário para nós, independente de qualquer crença ou de qualquer religião? Então ele é um empréstimo de Deus e nós temos que cuidar muito bem deste empréstimo que é o nosso corpo, através da higiene, através da alimentação. Hoje mesmo nós já sabemos também que o açúcar, ele causa muito mal, né, a todos nós, a este corpo. Então a gente tem que moderar o uso de doces. Sabemos que o sal também causa problemas, temos que moderar o uso de sal. Então tudo aquilo que prejudica o corpo, pessoas sedentárias que não fazem exercício, não fazem uma caminhada, pessoas que não se expõem ao sol, elas têm propensão a mais doença, a mais dificuldades, principalmente na terceira idade. Então a gente tem que ler essas pesquisas e atendê-las, temos que cuidar do corpo. Sendo este corpo um empréstimo e não uma propriedade nossa, nós podemos fazer o que quisermos com o nosso corpo? De jeito nenhum, porque se ele fosse nosso, nós poderíamos suicidar, né, acabar com este corpo, sem que tivesse nenhuma consequência espiritual. Mas o suicídio é um crime terrível, muito pior do que assassinar alguém, muito pior do que abortar. O suicídio ele é um crime terrível, porque você destrói este grande patrimônio que é um corpo físico. Do ponto de vista da encarnação, não é uma coisa simples você ter um corpo deste, não. Você tem que ter uma pessoa que aceita ser sua mãe. E isso é planejado no mundo espiritual. Você tem que ter um que aceita ser seu pai. Ora, mas seu pai e sua mãe têm que ter avós. Eles têm que ter os pais deles também. Então é uma série de envolvimento, espíritos que avalizam a nossa vinda, que estudam a nossa programação para você chegar aqui na Terra. E aí você chega, consegue um corpo, e aí vai destruir este corpo? Não pode, tem que cuidar bem dele. Sim, o Evangelho, segundo o Espiritismo, tem uma passagem que fala sobre a importância de se cuidar do corpo e do espírito. Qual a importância, Rodarte, e a necessidade de se cultivar bons valores, tanto em relação ao corpo físico quanto ao espírito? Todos devem ler e estudar o Evangelho segundo o Espiritismo. Quem não o tem, deve comprá-lo imediatamente. E essa é uma das lições mais sábias, né, mais importantes lá do Evangelho segundo o Espiritismo, porque quando diz para cuidar do corpo, aqueles que fumam e bebem, por exemplo, eles querem jogar uma partida de futebol, eles não conseguem. Eles fazem de conta que estão jogando, mas eles não conseguem fazer uma boa partida de futebol, né? Depois vem os netos, e você quer brincar com os netos, como eu estou nessa fase agora, alegre, de brincar com meus netos, se a pessoa não tiver um bom corpo, ele não vai aguentar isso.
Ele tem que correr com os netos, tem que colocar o neto nas costas. Então, quando fala para cuidar do corpo, não é só do ponto de vista, não. É do ponto de vista prático e do ponto de vista da inteligência. Quem é inteligente, cuida do corpo, né? Não fica obeso, também não fica muito magrelo, né? Nós temos gente aqui no estúdio que precisa comer um pouquinho mais, tem outros que precisam comer um pouco menos, né? Nós temos que cuidar bem do corpo, porque como ferramenta de uso diário, você quer fazer uma viagem dirigindo um carro, como o Brasil é muito grande. Se a pessoa não tiver um corpo saudável, ele nem consegue fazer essa viagem. Tem gente que para ir para o Nordeste gasta uma semana viajando, porque toda hora tem que parar, toda hora tem que dormir, porque a coluna não aguenta, porque as pernas doem, o sistema circulatório não funciona. Então, quando lá no Evangelho segundo o Espiritismo diz necessário cuidar do corpo físico, ele está falando não só do ponto de vista moral, desse empréstimo de Deus que nós vamos ter que devolver em boas condições, mas também do ponto de vista da vida prática. E do ponto de vista espiritual, lá também explica no Evangelho segundo o Espiritismo, que quando você tem um corpo saudável, nós podemos sair do corpo, porque todo espírito sai do corpo. Até quem não acredita que tem um espírito, quando ele está dormindo, ele sai do corpo, porque dormir é morrer um pouquinho todos os dias, né? Como ele não está utilizando o corpo, ele sai e fica andando por aí, e cada um vai para o lugar que lhe apetece. Alguns vão para lugares muito ruins, acordam cansados, alguns acordam depressivos, tem uma série de dificuldades exatamente por essa saída do corpo não ser para lugares bons. E do ponto de vista da mediunidade, por exemplo, nós que somos médiuns, aquele que tem um bom corpo, ele tem mais facilidade para usar a psicografia, enfim, as outras faculdades mediúnicas. Rodarte, o que é suicídio? Suicídio é toda e qualquer ação que, intencionalmente ou não, destrói o corpo físico. Nós já falamos dos vícios do fumo, do álcool, tem também os vícios da glutonaria, a pessoa que come demais, tem os que comem de menos, que são tratados inclusive em consultórios psicológicos, né, para comer alguma coisa a mais, mas tem outros tipos de suicídio que as pessoas não levam em consideração. Por exemplo, o trânsito. A pessoa que se irrita muito no trânsito, ela pode abreviar muito a sua vida, inclusive pode ter até um ataque cardíaco, que a pessoa fala, mas ele não tinha nenhum problema no coração. Mas às vezes é essa irritação diária no trânsito, a pessoa que se irrita não no trânsito, mas com parentes, né, a dona de casa que vive gritando com os filhos, com o marido, com as pessoas, criando irritação para ela e para os outros, e também o pai de família que age assim, nessas relações entre nós, em que nós nos agastamos demais, isso também é suicídio, porque todo esse atrito diário acaba afetando o nosso organismo físico e diminui a sua vida. Então nós temos que ter serenidade, temos que ter calma diante de qualquer situação para minimizar os problemas. Às vezes acontece uma tragédia na nossa família, às vezes é um assalto, é um sequestro, é um problema maior assim, e a pessoa perde a alma. Quer dizer, aconteceu um assalto, aconteceu um sequestro ou qualquer outra coisa desagradável e a pessoa fica multiplicando aquilo ao longo, às vezes, de uma encarnação e alguns até em outras encarnações. Potencializando, né, o sofrimento. Então, quer dizer, a pessoa perde a alma. Nós não podemos perder a nossa alma. Nós temos que estar sempre serenos, tranquilos e não deixar que ninguém destrua a nossa alma. E também, por nossa vez, devemos tomar todo o cuidado para que o nosso sistema nervoso não seja abalado, causando mortes prematuras. Rodarte, qual a relação entre obsessão e suicídio? É uma relação muito forte, que infelizmente um programa deste com poucos minutos nós não podemos nos estender muito, mas é muito difícil. Eu acho que não existe nenhum suicídio que não tenha também um processo obsessivo por trás. Porque todas as vezes que desejamos fazer o mal, qualquer que seja ele, aparecem espíritos para nos ajudar a fazer o mal. E quando pensamos em fazer o bem, mesmo que seja só um pensamento, aparecem espíritos para nos ajudar a fazer o bem, para nos incentivar a fazer o bem. E no caso do suicídio, como é uma perda muito grande para o espírito que se mata, ele às vezes vai passar milênios reencarnando deficiente físico, reencarnando deficiente mental, reencarnando como anão, porque normalmente os que nascem como anão são suicidas
que pularam de grandes alturas, né? Isso é revelação espiritual. Então a pessoa vai nascer com uma série de problemas que às vezes vai levar séculos ou até milênios, diversas encarnações, em função de um suicídio. Então os inimigos espirituais, aqueles espíritos que estão do lado de lá e que nós prejudicamos em outras encarnações, eles têm grande interesse em nos induzir ao suicídio, porque eles sabem que se conseguir que alguém se mate, este alguém vai sofrer muito e por muito tempo. Se conhece algum amigo, algum parente que fala, eu vou suicidar, vá a um centro espírita, marque um tratamento espiritual, porque isso vai ser de grande auxílio. Não deixe de ir ao centro espírita e marcar um tratamento espiritual. Ou se não quiser ir no centro espírita, se é de outra religião, orar e vigiar o tempo todo, como nos ensinou nosso Senhor Jesus Cristo. Rodarte, o livro Nosso Lar, de André Luiz, relata-nos o exemplo do protagonista, que desencarnou através do suicídio indireto. O que é suicídio indireto? Tudo isso que nós falamos, pessoa que come demais, pessoa que come de menos, a pessoa que dorme de menos, que usa do seu corpo em excesso. No caso específico do André Luiz, ele comia demais e também bebia e destruiu o estômago. Tanto que quando falaram que ele era suicida, ele se revoltou. De maneira alguma, eu não queria morrer de jeito nenhum. Mas, na verdade, ele provocou. A pessoa que corre demais com o carro e não dá manutenção no carro, porque correr já vai aumentar as possibilidades de acidente. E se ele não dá manutenção, a culpa passa a ser dele, que aí é negligência. Ele passa, então, a ser um suicida indireto. E também essa questão das emoções. As emoções mexem mais até com essa questão do que a própria alimentação, principalmente no campo afetivo. Tem gente que entra em depressão porque a mulher foi embora, a mulher entra em depressão porque o homem foi embora. Ora, gente, não precisa entrar em depressão, não. Tem 3 bilhões e 500 milhões de homens nesse mundo e 3 bilhões e 500 milhões de mulheres. Tem muita gente para substituir o que foi embora. Não precisa suicidar indiretamente, entrando em depressão, tomando comprimido, porque foi abandonado ou porque foi abandonada. Isso não é razão, até porque ninguém nos conquista. Nós é que nos deixamos nos conquistar. Então, se você se deixou se conquistar por alguém, tire essa pessoa de dentro de você e deixe que outra te conquiste. Isso é a questão de esforço, de inteligência e de exercício. Então, esse é o suicídio indireto. É quando a criatura, pela sua conduta mental ou pela sua conduta física, através do que entra pela boca, ele antecipa o dia da sua morte. Rodarte, nesse sentido, o que um suicida encontra ao desencarnar, seja o suicida indireto ou aquele que cometeu o suicídio conscientemente? Bem, Larissa, a primeira coisa que o suicida encontra no mundo espiritual é a sua grande decepção ao descobrir que não tem jeito de morrer, que ninguém mata a si mesmo, só matou o corpo. E que os problemas que a pessoa trazia, seja lá qual for, continua com ela. Suas dúvidas, se for dívida, ele não vai pagar as dívidas, vai ficar para os parentes que aqui ficaram. Aliás, o suicídio é sempre uma grande covardia. E tem uns que se matam porque está endividado. Ora, alguém vai pagar a dívida, porque desencarnou, os parentes, alguém vai herdar essas dívidas aí, a não ser que os parentes não tenham nenhum patrimônio, porque aqueles que têm que receber vai atrás do patrimônio dos herdeiros legais. Se for por uma questão afetiva, por uma chantagem, achando que suicidar vai fazer o outro sofrer, achando que foi causa do suicídio, o outro, a outra, nem vai lembrar que a pessoa se matou. A pessoa vai continuar a vida e aquele que se matou está lá no sofrimento, no plano espiritual. Então a primeira coisa que o suicida encontra é essa grande decepção de saber que a morte não existe e que qualquer situação que ele estiver vivendo do lado de cá, essa que ele vai passar a viver do lado de lá, é milhares e milhares de vezes pior do que o problema que ele estava vivendo aqui. Então não vale a pena se suicidar, mas de maneira alguma, porque as consequências são muito piores do que qualquer problema. Além disso, existem locais para receber esses suicidas? Quando é que eles tomam consciência do processo pelo qual eles estão passando? Esses casos aí, eles variam ao infinito, como nós já falamos, porque tem caso de suicida que é problema de loucura, tem caso de suicídios que na verdade são assassinatos,
que às vezes os parentes, pessoas ligadas, vão acuando a pessoa, acuando, até que de repente a pessoa não tem a resistência moral necessária e se mata. Então tem atenuante porque ele se matou, mas foi forçado por outros através de processos psicológicos. Às vezes marido, que é muito tirano dentro de casa, às vezes mulher, que também exerce a tirania dentro de casa. Então, lá no plano espiritual, como a lei de Deus, ela é perfeita e ela considera todos os atenuantes e todos os agravantes, cada caso de suicídio ele é analisado individualmente. Tem uns que sofrem muito tempo, tem outros que são resgatados mais depressa, mas o que nos consola é que todas as criaturas, todos os filhos de Deus, chega um dia em que ele é atendido, em que ele é socorrido, e no caso do livro Memórias de um Suicida, que nós recomendamos a todos, Maria de Nazaré, nossa Mãe Santíssima, ela estabeleceu vários centros de resgate de espíritos de suicidas que estão nas trevas, criou universidades no plano espiritual para recolher esses espíritos, onde eles são tratados e depois de tratados são encaminhados a estudos, principalmente processos de reforma íntima, rigorosíssimos, onde os instrutores espirituais falam na frente de todos dos defeitos de cada um, para que a pessoa veja as suas dificuldades e não volte a cometer suicídio numa próxima encarnação. Rodarte, nós queremos encerrar o programa de hoje, agradecendo a sua presença e recomendando àqueles que porventura tenham tido algum parente, algum amigo, um ente querido que tenha cometido suicídio num momento de fraqueza, que busquem a Deus, que busquem a Jesus, a fé em Deus e especificamente dentro da doutrina espírita, o consolo no Evangelho segundo o Espiritismo. Para você que quiser saber mais sobre as atividades da Casa Espírita, acesse o site www.ocentroespírita.com. Muita paz e que Deus nos abençoe. Você ouviu uma entrevista gravada com João Rodarte, de Taguatinga, Distrito Federal, sobre o tema O Suicídio na Visão Espírita. Fique agora com os quadros 30 Segundos Alta de Souza, Mensagem da Semana e Culto do Evangelho no Lar. A divulgação de dados distorcidos e imprecisos sobre o número de abortos realizados no Brasil, com projeções exorbitantes, desvia o foco das reais causas de mortalidade materna. Procuram dar uma falsa legitimidade para a criação de políticas públicas que legalizem o aborto no Brasil, a pretexto de melhorar os dados da saúde da mulher. Vida sim, aborto não. Tem o homem o direito de dispor da sua vida? Não, só a Deus assiste esse direito. O suicídio voluntário importa numa transgressão desta lei. Se você pensa em suicídio, se você se sente triste, sozinho, desamparado, desesperado, peça ajuda. Procure tratamento médico e psicológico. Procure tratamento espiritual em um centro espírita. Ore, peça ajuda a Deus e ao seu anjo da guarda. Suicídio nunca. Conheça o Espiritismo. Você sabe qual é o índice de mortalidade materna no Brasil? Segundo dados do Ministério da Saúde, em 2013 houveram 522 óbitos maternos ocorridos durante gravidez e parto, sendo que a principal causa era pressão alta. Desses 522 óbitos maternos, menos de 66 foram consequência do aborto. Nós, mulheres, temos o direito a um atendimento médico de qualidade para uma gestação segura e saudável. Vida sim, aborto não. O uso de bebidas alcoólicas está associado a 3 milhões de mortes no mundo todos os anos, sendo que o uso do álcool aumenta a chance de morte por cirrose hepática, pancreatite, câncer de laringe, violência, acidentes e muitas outras coisas. No Brasil, há cerca de 15 milhões de dependentes da bebida alcoólica, e a metade dos usuários iniciaram o uso antes dos 12 anos de idade. Não seja mais um. Álcool, nem uma gota.
Havia no país muitos pastores que passavam as noites no campo, revezando-se na guarda dos seus rebanhos. De repente, um anjo do Senhor se lhes apresentou, circunvolveu-os a claridade de Deus e eles se sentiram presa de grande temor. Então o anjo lhes disse: não tenhais medo, pois venho trazer-vos uma notícia que para vós, como para todo o povo, será motivo de grande alegria. É que hoje, na cidade de Davi, vos nasceu um Salvador, que é o Cristo, o Senhor. Eis aqui o sinal que vos fará reconhecê-lo. Encontrareis um menino envolto em panos e deitado numa manjedoura. No mesmo instante, reuniu-se ao anjo um grande troco da milícia celeste, louvando a Deus e dizendo: glória a Deus no mais alto dos céus e paz na terra aos homens de boa vontade. Evangelho de Lucas, capítulo 2, versículos 8 ao 14. Na gleba do mundo. Mas o que foi semeado em boa terra é o que ouve a palavra e a compreende. Este frutifica e produz a 100, a 60 e a 30 por 1. Jesus, Evangelho de Mateus, capítulo 13, versículo 23. Efetivamente, a vida é comparável ao trato de solo que nos é concedido cultivar. Ergue-te cada dia e ampara o teu campo de serviço, a fim de que te incumbes. O terreno é o próximo que te propicia colheita. Lavrar o talhão é dar de nós sem pensar em nós. Basta que plantes o bem para que o bem te responda. Para isso, no entanto, é imperioso agir e perseverar no trabalho. Nunca esmorecer. Qual ocorre na lavoura comum, é preciso contar com aguaceiro e canícula, granizo e vento, praga e detrito. Não valem reclamações. Remove a dificuldade e prossigas firme. Acima de tudo, importa o rendimento da produção para o benefício de todos. Se alguém te despreza, menoscabando a suposta singeleza do encargo que te coube, esquece a incompreensão alheia e continua plantando para a abastança geral. Muita gente não se recorda de que o pão-alvo sobe à mesa à custa do suor de quantos mergulham as mãos no barro da gleba, a fim de que a semente possa frutificar. Quando essa ou aquela pessoa te requisite a descanso, sem que a tua consciência acuse fadiga, não acredites nessa ilusão. A ferrugem do ócio consome o arado muito mais que a movimentação no serviço. Trabalha e confia, na certeza de que o Senhor da obra te observa e segue vigilante. Não duvide nem temas. Dá o melhor de ti mesmo à seara da vida, e o divino lavrador, sem que percebas, perdurará nas frondes do teu ideal a floração da esperança e a messe do triunfo. Mensagem do livro Ceifa de Luz, psicografia de Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito Emmanuel. Logo que os anjos se retiraram para o céu, os pastores disseram entre si: vamos até Belém para verificar o que nos acaba de ser dito, o que sucedeu, o que o Senhor nos mostra. Partiram apressadamente e encontraram Maria, José e o menino deitado numa manjedoura, e tendo-o visto, reconheceram a verdade do que lhes fora dito
a respeito daquele menino, e todos os que os ouviram se admiraram do que lhes era relatado pelos pastores. Maria prestava atenção a tudo isso que diziam e tudo reunia no seu coração. Os pastores regressaram glorificando e louvando a Deus por tudo quanto tinham ouvido e visto, conforme ao que lhes fora dito. Evangelho de Lucas, capítulo 2, versículos 15 ao 20. Apresentaremos agora uma atividade que proporcionará momentos de paz e compreensão para toda a família. Conheça o culto do Evangelho no lar e implante esta ideia. Por quê? Para quê? Como e quando realizar o culto do Evangelho no lar? Respostas a essas e a tantas outras questões daremos neste quadro baseado no Evangelho segundo o Espiritismo e na obra Paz em Casa, Paz no Mundo, Culto do Evangelho no Lar, ambos da editora Alta de Souza. Siga conosco. Respondendo às perguntas por que e para que realizar o culto do Evangelho no lar, o Espírito Teresa de Brito, no livro Vereda Familiar, nos diz: o lar sofre a carência do Cristo, vivo e ativo, em suas engrenagens em processo de emperramento. A família padece a falta dessa divina presença em sua ação cotidiana. Diante da presença de Jesus, por meio da oração e do fraterno diálogo, mantidos no íntimo doméstico, toda a visão do mundo se modifica para melhores perspectivas. Os entendimentos dão-se respeitosa e maduramente. Como realizar o culto do Evangelho no lar? É muito simples. Primeiro, você e sua família escolhem um dia na semana, no horário em que todos, ou pelo menos a maior parte da família, possa se reunir para o culto. E no dia combinado, harmonize o ambiente, desligando a TV e deixando uma música suave e tranquila que transmita bem-estar. Enquanto isso, prepare uma jarra com água para ser fluidificada. Separe o Evangelho e uma mensagem. Na hora do culto, faça a leitura da mensagem. Em seguida, a prece inicial. E neste momento, colocaremos uma música para harmonizar o ambiente. Enquanto isso, busque uma jarra com água e reúna a família. Iniciaremos agora o nosso culto do Evangelho no lar. Coragem. Não percas a esperança ante as sombras da estrada. Provações aparecem, silencia e trabalha. Carência de recursos, Deus nos supre de forças. Inquietações à frente, o amparo vem de Deus. Pensa na paz dos céus sobre a tormenta em fúria. Coragem. Serve e segue. Deus nos sustentará. Emmanuel. Senhor Jesus, agradecemos pelo nosso dia e rogamos a vossa proteção aos que nos ouvem, na certeza de que a misericórdia do Pai nos envolverá em paz, alegria, saúde e amor. Sustenta-nos, Senhor, nos momentos de fraqueza e que a tua divina luz, Mestre querido, permaneça em nossos corações hoje, amanhã e em todos os dias das nossas vidas. Dando continuidade ao estudo do Evangelho segundo o Espiritismo, do capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos, trataremos hoje dos itens 1, 6 a 11, abordando as causas anteriores das aflições. Vamos recordar o item 1. Bem-aventurados os que choram, pois que serão consolados. Bem-aventurados os famintos e os sequiosos de justiça, pois que serão saciados. Bem-aventurados os que sofrem perseguição pela justiça, pois que é deles o reino dos céus. Está em Mateus, no capítulo 5, versículos
4, 6 e 10. Segundo Allan Kardec, se há males nesta vida cuja causa primária é o homem, outros há também aos quais, pelo menos na aparência, ele é completamente estranho e que parecem atingi-lo como por fatalidade. Tal, por exemplo, a perda de entes queridos e a dos que são um amparo da família. Podemos citar ainda os acidentes que nenhuma previsão poderia impedir, os reveses da fortuna que frustram todas as precauções aconselhadas pela prudência, os flagelos naturais, as enfermidades de nascença, sobretudo aquelas que tiram a tantos infelizes os meios de ganhar a vida pelo trabalho. Também tem as deformidades, a idiotia e tantas outras questões. Realmente, Murilo, os que nascem nessas condições certamente nada terão feito na existência atual para merecer, sem compensação, tão triste sorte, que não podiam evitar, que são impotentes para mudar por si mesmos e que os põe à mercê desta comiseração pública. Porque, pois, seres tão desgraçados, enquanto ao lado deles, sob o mesmo teto, inclusive na mesma família, outros são favorecidos de todos os modos. Que dizer, enfim, dessas crianças que morrem em tenra idade e da vida só conheceram sofrimentos? Problemas são esses, Murilo, que ainda nenhuma filosofia pôde resolver, anomalias que nenhuma religião pôde justificar e que seriam, inclusive, a negação da bondade, da justiça e da providência de Deus. Mas é importante ressaltar, Regina, que por virtude do axioma, segundo o qual todo efeito tem uma causa, tais misérias são efeitos que hão de ter uma causa. E desde que se admita um Deus justo, essa causa também há de ser justa. Ora, ao efeito precedendo sempre a causa, se esta não se encontra na vida atual, há de ser anterior a essa vida. Isto é, há de estar numa existência precedente. Por outro lado, não podendo Deus punir alguém pelo bem que fez, nem pelo mal que não fez, ora, se somos punidos, é que fizemos o mal. E se esse mal não fizemos na presente vida, certamente teremos feito noutra. É uma alternativa, Regina, que ninguém pode fugir, em que a lógica decide de que parte se acha a justiça de Deus. Dessa forma, Murilo, Allan Kardec esclarece que os sofrimentos devidos a causas anteriores à existência presente, como os que se originam de culpas atuais, são muitas vezes a consequência de falta cometida. Isso é, o homem, pela ação de uma rigorosa justiça distributiva, sofre o que fez sofrer aos outros. Se foi duro e desumano, poderá ser, a seu turno, tratado duramente e com desumanidade. Se foi orgulhoso, poderá nascer em humilhante condição. Se foi avaro, egoísta ou se fez mau uso de suas riquezas, poderá ver-se privado do necessário. Se foi mau filho, poderá sofrer pelos procedimentos de seus filhos. Ainda segundo Allan Kardec, assim se explicam pela pluralidade das existências e pela destinação da Terra como mundo expiatório as anomalias que apresentam a distribuição da ventura e da desventura entre os bons e maus neste planeta. Semelhante anomalia, contudo, Júlio, só existe na aparência, porque considerada tão só do ponto de vista da vida presente. Aquele que se elevar pelo pensamento de maneira a apreender toda uma série de existências, verá que a cada um é atribuída a parte que lhe compete, sem prejuízo da que ele tocará no mundo dos espíritos, e verá que a justiça de Deus nunca se interrompe. E quanto ao esquecimento do passado? Em vão se objeta que o esquecimento constitui obstáculo a que se possa aproveitar da experiência de vidas anteriores. Havendo Deus entendido de lançar um véu sobre o passado, é que há nisso vantagem. Com efeito, a lembrança traria gravíssimos inconvenientes, meus irmãos.
Poderia, em certos casos, humilhar-nos singularmente ou então até mesmo exaltar-nos o orgulho e assim travar o nosso livre-arbítrio. Bom, em todas as circunstâncias, acarretaria inevitável perturbação nas relações sociais. Frequentemente, o espírito renasce no mesmo meio em que já viveu, nós sabemos disso, estabelecendo de novo relações com as mesmas pessoas, a fim de reparar o mal que lhes haja feito. Se reconhecesse nelas aquelas a quem odiara, provavelmente o ódio se lhe despertaria outra vez no íntimo. De todo modo, ele se sentiria humilhado em presença daquelas a quem houvesse ofendido. Exatamente, Regina. Allan Kardec nos esclarece que, ao nascer, traz o homem consigo o que adquiriu. Nasce qual se fez. Em cada existência tem um novo ponto de partida. Pouco lhe importa saber o que foi antes. Se se vê punido, é que praticou o mal. Suas atuais tendências más indicam o que lhe resta corrigir em si próprio, e é nisso que deve concentrar-se, concentrar toda a sua atenção. Porquanto, daquilo de que se acha corrigido completamente, nenhum traço mais conservará. As boas resoluções que tomou são a voz da consciência, advertindo do que é bem e do que é mal, e dando-lhe forças para resistir às tentações. Muito bem, na semana que vem daremos continuidade ao nosso estudo deste capítulo. E caminhando para o encerramento do nosso culto do Evangelho no Lar, ouçamos a prece com a fluidificação da água. Senhor Jesus, divino amigo, estende as tuas mãos generosas, Senhor, e transforma estas águas em remédio para os nossos males físicos e espirituais. Estende as vibrações de amor em benefício de meu lar, Jesus, que aqui possa reinar a paz, a saúde, a tranquilidade. Graças a Deus, que Deus seja louvado. Faça uso da água fluidificada. Se você quiser conhecer sobre a campanha mundial do Evangelho em Casa, acesse globaljesus.net. Gostaríamos de agradecer a participação e as vibrações de todos, lembrando que na semana que vem estaremos aqui conversando sobre um novo trecho do Evangelho segundo o Espiritismo, no quadro Culto do Evangelho no Lar. Implante esta ideia. Até lá, amigos! Conheça a Sociedade de Divulgação Espírita Alta de Souza, QSD 16, Área Especial 17, Taguatinga Sul, DF. Palestras públicas às terças-feiras às 20 horas. Mais informações pelo WhatsApp 61 998131577. Caro ouvinte, chegamos ao final do Vinha de Luz, um programa da Sociedade de Divulgação Espírita Alta de Souza. Obrigado pela sua companhia amiga e até o próximo programa.